Olá, como você está? Tá tudo bem? Vamos direto? Mas eu queria te convidar a ir até o fim. Pessoas têm morrido, pessoas têm levado a sua vida numa tristeza profunda, sendo enganado porque não vê vídeo como esse. Hoje nós vamos falar sobre a atitude que provoca diabetes emocional. E nós precisamos de você. Como? Paulo, o que eu posso fazer para te ajudar? Curta, comente, pergunte. Isso é muito importante para que haja engajamento e para que esse vídeo possa alcançar centenas, milhares, milhões de pessoas. Ok? Me ajuda aí e vamos para o vídeo. Eu queria te perguntar, como que você está? Tá tudo bem com você? Opa, espero que sim. Mas se não tiver, vamos para o vídeo, vamos entender uma atitude que provoca diabetes emocional. Vamos lá? Nós temos falado já nos 4 últimos vídeos, nessa série Mente Saudável, fatos importantes que você precisa saber. Primeiro, que existe uma pessoa que é o atacante. Ele promove ataque. E para promover o ataque, primeiro ele faz análise de campo. Ele vai olhar e vai descobrir a sua vulnerabilidade. Aquilo que é fácil, aquilo que faz você cair fácil. A sua maior fraqueza. E essa pessoa é o diabo. O diabo, ele é o atacante que promove ataque na sua vida para você viver uma vida de engano. Então, nós falamos isso no primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós falamos sobre o pior ataque que existe. O ataque na sua essência. O diabo quer devorar a sua essência. O diabo quer devorar aquilo que você tem de mais importante, que é a sua essência, a sua natureza. Paulo, o que é a minha essência? Essência é aquilo pelo qual você foi criado. Eu vou dar aqui alguns exemplos corriqueiros. Assim, exemplos que sempre vêm na mente de quem, quando a gente faz isso, a gente pergunta. Uma pessoa que canta demais. Uma pessoa que quando ela abre a voz, que ela começa a sussurrar uma canção, as pessoas ficam impactadas. Qual que é a natureza? Qual que é a essência dessa pessoa? Ela é uma cantora ou um cantor. Então, a essência é aquilo que Deus precisava no céu para fazer aqui na terra, então criou você. Todo mundo, todas as pessoas que estão na terra têm um trabalho específico. Se essa pessoa descobrir o seu trabalho específico, ele vai ser generosamente recompensado. Quando alguém fala no passarinho sabiá, o que é que automaticamente aparece se você conhece? A sua canção. Tem gente que fala assim, canta igual sabiá. Então o sabiá, ele tem uma canção linda, 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 linda. Mas quando olha para o peixe, o que vem na sua mente? Assim, rapidinho, o peixe, nada. Então a essência do peixe é nadar. A essência do sabiá é cantar. Ele está lá na árvore para cantar. Canta para quem? Não, para te alegrar. Porque Deus te ama. Então ele coloca corais, ele coloca pássaros na sua volta para você ouvir canções, declaração de amor de Deus por você. Então a essência. Então no segundo vídeo nós falamos sobre o pior ataque de Satanás, é devorar sua essência. Devorar aquilo que você é. E ele também distorce. Por exemplo, Deus fez alguém para cantar, adorar a Ele. E adorando a Ele, fazer ser boa música nos ouvidos de quem a ouve. Aí o que acontece? O diabo vai lá e distorce a essência. Vai lá e põe para cantar só aquelas músicas com besteira, com palavras torpes, palavras indecentes. Então ele está distorcendo a natureza. O camarada vende rios de discos. Quando vendia disco, ele faz vários shows,
mas é só para destruir a família. Então, isso é uma essência distorcida. Então, o pior ataque de Satanás é devorar a sua essência. Em terceiro lugar, nós falamos sobre o pior ataque. Nós falamos, vamos voltar lá. Nós falamos do atacante no primeiro vídeo, do ataque no segundo, nós falamos do pior ataque e ontem nós falamos da atitude mais mortal que existe. E hoje nós vamos falar sobre a atitude que provoca diabetes emocional. O que é o diabetes? O que é? O que eu vou falar de diabetes? Diabetes é um sintoma de um problema, né? Ontem nós falamos isso e eu vou voltar aqui a falar. Gente, por que diabetes não tem cura? Você já pensou nisso? Por que ela não tem cura? Porque é um sintoma. O problema não é a diabetes. Diabetes não é o problema. Diabetes é igual a dor quando você machuca. É um alerta. O diabetes é um alerta, ou seja, ele é um sintoma de alerta. Então, qual que é o problema que gera o diabetes? Eu estou falando de problema emocional. Então, toda doença, todos os problemas estão relacionados a débito emocional. Então, é muito importante saber disso. Então, vocês estão percebendo o quanto que é importante essa série Mente Saudável? Gente, não pode discordar de mim, não tem problema. Você não tem que concordar comigo. Mas discordando ou não, essa é a verdade. A raiz do problema foi lá no Jardim do Éden, quando o diabo, Satanás, atacou Adão e Eva com o pior ataque que existe, que é o quê? A essência. Depois gerou o quê? A atitude mais mortal do mundo, que é o quê? A soberba. E também gerou o quê? Diabetes emocional. O que é? Ganância. O que é ganância? É você querer o seu e o do outro. É você querer o que você tem e querer também o que o outro tem. Então, isso é ganância. E nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre ganância. Ok? Então, vamos lá. O que é ganância? Ganância é o quê? É eu querer o que é meu e também o do outro. Vamos, por exemplo, o exemplo principal, o próprio Satanás. Ele estava um dia, ele é o ser mais belo que existe no céu, e um dia a sua autoconsciência disse para ele: você está no lugar errado. Ataque à essência. Então, esse é o ataque à essência. Pá! Ataquei a essência. Você está no lugar errado. Aí a consciência mesmo começou a remoer isso. Mas eu estou no lugar errado por quê? Desculpa aí. Eu estou no lugar errado por quê? Porque você é melhor que Deus. Aí atacou o quê? A soberba. Gerou nele o quê? Soberba. Você sou melhor que Deus, ó. Aí agora vem o quê? A ganância. Eu quero o que eu tenho, eu amo o que eu tenho, eu sou o melhor, mas agora também eu vou tomar o trono de Deus. Ganância. O que aconteceu? Provocou diabetes emocional no diabo. O diabo foi enganado pela autoconsciência, foi destruído pela soberba e agora tem diabetes, ou seja, tem uma doença crônica, que é o engano. O diabo ele é pai da mentira, ele vive uma mentira e ele vive se auto-enganando sempre. Porque quando ele ataca alguém que serve o Senhor, ele está se enganando. Porque ele acha que vai vencer. Então, porque ele tem certeza que vai vencer, ele ataca. Quando ele falou assim, eu vou assumir o trono do Senhor, ele estava se auto-enganando. Então, a mentira que o diabo criou foi
Quem sofreu o maior prejuízo foi ele mesmo, porque agora ele não tem salvação, o inferno para ele é certo, e ele vive o quê? À mercê do seu próprio engano. Então veja bem, quem que atacou o diabo foi a sua própria autoconsciência. Disse para ele: você é o mais lindo que existe na terra, no céu, e você está no lugar errado. Despertando nele o quê? O devorar da essência. Devorou a essência do diabo. A sua autoconsciência devorou a sua própria essência. Que a essência dele era o quê? Era um ser de luz. Ele era ser de luz. Mas quando essa palavra foi lançada na sua consciência, pela sua própria consciência, devorou o quê? A essência dele. Agora ele não é anjo de luz, mas agora ele é anjo das trevas. Então, quando se devora uma essência, você vira a praticar, a sua vida vira o contrário. Você vai viver o contrário daquilo que você era, porque a sua essência foi devorada. Então, a essência do diabo foi devorada. E o que ele virou? Satanás, o acusador. Então, eu quero dizer para você, nessa oportunidade, o que aconteceu com o diabo? O diabo agora vive no engano, no auto-engano terrível. Ele sempre se lasca. Por quê? Porque ele acha que ele acha uma coisa que ele não é. Então ele é soberbo. Terceiro lugar, terceira coisa, a quarta coisa, na verdade, ele é o que? Ganancioso. Ele sempre quer viver o dele e ainda tomar o dos outros. E para isso ele faz de tudo. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Ele faz de tudo. Ele mente, porque é próprio dele, ele é pai da mentira. Mas ele vive um engano constante. Isso é diabetes emocional. Sempre vai ter aquele problema. Ele nunca mais vai viver na verdade. Porque o dia que ele estiver falando uma verdade, ele está mentindo. Até quando ele fala uma verdade sobre você, a ideia dele é mentirosa, é enganadora. Então, o que é um diabetes emocional? É você viver no engano. A ganância, ela é a essência do engano, porque você nunca vai conseguir ter o que você tem e o que o outro tem sem passar pela corrupção, pela mentira. Então você vai viver. A diabetes emocional é o engano que você vive. Paulo, eu não vivo no engano. Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Você toma remédio todos os dias? Você é obrigado a tomar remédio? Outra coisa, você tem uma tristeza constante? E a sua dívida? Quantos anos tem que você não passou um dia sem dever ninguém? Se você tem mais de 10 anos, 5 anos, que você não consegue sair das dívidas, você está na dívida crônica. E a pessoa só pode passar por isso se ela estiver numa vida de engano. Se ela estiver sendo enganada. E ela está sendo enganada pela sua própria consciência. É a sua autoconsciência, porque o diabo planta na sua consciência o inconsciente. O que é o inconsciente? É você viver nas trevas, ou seja, é você não ter consciência daquilo que está te maltratando. Ontem nós aprendemos uma coisa, que eu quero terminar esse vídeo falando de novo. Tudo aquilo que você vê em alguém que está errado, não é problema, é sintoma. Porque o dia que você descobrir o problema, o sintoma vai desaparecer. Porque o sintoma foi algo criado para você perceber que tem algo errado. Por exemplo, vamos supor que você não sentisse dor quando cortasse. Você ia viver sendo mutilado e não perceber. A dor é para você perceber que você cortou alguma coisa no seu corpo. Então, a dor é um sintoma.
Aquilo é um sinal de alerta. Então, se você está com diabetes, se você está tomando comprimido todo dia, se você está com doença, qualquer doença crônica ou com uma dívida crônica, você não tem mais, você tem angústia crônica, você tem tristeza crônica, tudo isso é alerta, tudo isso é sintoma. Tudo aquilo que você vê no comportamento das pessoas, que é mal, que é ruim, é sintoma de um problema, não um problema. Eu vou citar o mesmo exemplo que eu citei ontem. Alguém está em volta de você e está vendo você brigar. Essa pessoa está olhando para você e falando assim, o Paulo está com problema. Não, o Paulo não está com problema. O Paulo está com sintoma do problema. O problema não é aquilo que ele está fazendo. Aquilo lá, aquelas atitudes são sintomas. Aquilo lá é um alerta que o Paulo precisa de descobrir o problema. O problema sempre é raiz. E raiz não se vê. A não ser aquelas árvores, né, que tem aquelas raízes expostas, mas no normal, raiz não se vê. Raiz você tem que descobrir, você tem que pegar um enxadão e tirar um enxada e depois tirar a terra até descobrir a raiz. Então você tem que fazer a mesma coisa. E essa série Mente Saudável é para isso, é pegar um enxadão e descobrir a sua raiz, a raiz do seu problema. Tá certo? Resolveu o problema, arrancou a raiz, a árvore morre. Ou seja, o sintoma desaparece. Certinho? Então, é isso aí. E nós vamos continuar amanhã na série Mente Saudável. Então, comente, pergunte, discorde. Não tem problema, gente. Pode discordar. Tá certo? Mas essa é a verdade. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus te fortalecer. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.